Olá a todos! Estou de volta com mais um vídeo totalmente falado em português. As catástrofes naturais, infelizmente, estão na ordem do dia e muitas vezes acreditamos que estas apenas se devem à degradação do meio ambiente causada pelo ser humano. No entanto, estes fenómenos sempre existiram. É o caso do terremoto de Lisboa de 1755, acontecimento que destruiu completamente esta cidade. Acompanhe-me nesta viagem no tempo para ficar a saber mais sobre este episódio da história de Portugal. Não se esqueçam de subscrever o meu canal e de visitar a minha página do Patreon. Obrigada, mais uma vez, a todos os meus patronos que votaram e partilharam que queriam mais vídeos sobre Portugal. Prontos? Então vamos começar! No dia 1 de novembro, em Portugal, festeja-se um feriado religioso importante, o Dia de Todos os Santos. Em 1755, as pessoas viviam esta data com enorme devoção e assistiam às missas, que começavam muito cedo. Nesse dia estava uma manhã agradável, com temperaturas bastante altas para aquela época do ano. E os que ainda não estavam nas cerimónias religiosas preparavam-se para sair de casa. Passavam 45 minutos depois das 9, quando se começou a ouvir um ruído profundo e assustador vindo das profundezas da terra e tudo começou a tremer. O pânico instalou-se imediatamente entre as pessoas que viam as casas a ruir, o chão a abrir-se diante dos seus olhos. Hoje em dia, acredita-se que este sismo terá atingido os 9 graus de magnitude na escala de Richter, número que se baseia nos relatos da época, já que nessa altura não existiam sismógrafos. Diz-se também que se sentiram 3 grandes abalos com intervalos que podem ter durado no total entre 5 a 10 minutos. Este tempo terá sido suficiente para criar um cenário de catástrofe que muitos, naquela época, terão interpretado como o fim do mundo. Curiosamente, este sismo fez-se sentir noutros locais, como Marrocos, sul de Portugal, Espanha, mas em nenhum outro sítio os seus efeitos foram tão devastadores. Este acontecimento foi de tal modo extraordinário para a época que muitas pessoas de outros países vinham visitar a capital portuguesa para ver os efeitos da tragédia. Naquele fatídico dia, morreram milhares de pessoas, enterradas sob os escombros. Os que escaparam da queda dos edifícios com vida fugiram em pânico para perto do rio, por pensarem que aí ficariam mais protegidos. Porém, uma nova calamidade estava na iminência de acontecer. Ondas gigantes levantaram-se no rio Tejo cerca de 1h30 depois dos primeiros abalos e a água invadiu a parte baixa da cidade, arrastando consigo os destroços e os sobreviventes do terremoto. Lamentavelmente, aqueles que tinham procurado a zona ribeirinha para se protegerem da queda das construções foram levadas pelas águas que as engoliram sem deixar rasto. Mas a desgraça não terminou aqui. Como se não bastasse, depois do terremoto e do maremoto ou tsunami, seguiram-se os incêndios, possivelmente pelos fogões das casas e dos candelabros nas igrejas
que tinham ficado a arder nessa manhã. O certo é que o fogo se espalhou rapidamente pela cidade, graças ao vento forte que se levantou, o que agravou ainda mais o cenário de cataclismo instalado. Hoje em dia, quando se fala no número de pessoas que perderam a vida nesse dia, estima-se que dos 200.000 habitantes que viviam na altura em Lisboa, 10.000 terão morrido. Ainda que existam outros dados que apresentam números muito superiores. Para além das vítimas mortais, outros tantos ficaram feridos ou a necessitar de tratamentos. Assim, o dia 1 de novembro de 1755 é uma data que marcou para sempre a história de Lisboa, não só pela perda de muitas vidas humanas, mas também pela própria cidade, que ficou completamente arrasada. Desapareceram igrejas e conventos, a Biblioteca Real e todo o seu acervo, palácios, nomeadamente o Paço da Ribeira, o Palácio Real onde vivia o rei Dom José I. Como este tinha viajado para a Quinta, em Belém, nessa manhã com a sua família para passar aí o dia, acabou por escapar com vida a este desastre. No entanto, quando se fala do terremoto de Lisboa, há uma figura que não posso deixar de referir, já que está diretamente associada a este acontecimento. Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido por Marquês de Pombal. Ele era o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra na época, e foi ele que manteve o pragmatismo e a calma necessários para lidar com este problema e restabelecer a ordem na cidade e tratar de construí-la. Num primeiro momento, começou por mandar enterrar os mortos, de modo a evitar a propagação de epidemias, e exigiu que os feridos fossem tratados. Esteve também atento às questões de ordem pública e puniu de forma exemplar todos os que se tentaram aproveitar da desgraça alheia, roubando as casas destruídas ou aproveitando-se das pessoas indefesas. Entre outras medidas sociais significativas, também proibiu o aumento dos preços dos géneros. Relativamente à reconstrução da cidade, encarregou arquitetos do planeamento da Nova Lisboa, uma cidade completamente diferente da Lisboa medieval antiga. As ruas passaram a ser mais largas e foram construídos prédios elegantes, com 4 ou 5 pisos, que passaram a ter lojas comerciais nos pisos térreos. Estes novos edifícios tinham um sistema de proteção contra terremotos inovador. Uma estrutura de madeira no interior das paredes, semelhante a uma gaiola. Outra grande inovação foi a criação de uma rede de esgotos que tornou a cidade mais limpa e evoluída. Lisboa ganhou uma configuração mais cosmopolita e moderna, sendo que ainda hoje a Baixa Pombalina se destaca pela sua elegância e beleza que a coloca a par de outras capitais europeias. Espero que tenham gostado deste vídeo sobre o terremoto de 1755. Não te esqueças de fazer um like e de deixar um comentário. Até para a semana!